podcast. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sim. Sim? Então, eu vou colocar aqui para vocês uma apresentação onde a gente vai explicar um pouquinho para vocês primeiro, tá? Aí a minha voz não vai sair, mas aí o Arnaldo, o professor Peterson, eles conseguem falar com vocês. Só um minutinho que eu vou colocar aqui. Professora, Maiara, era para sair isso. tá sem som, Maiara. Tá sem som ainda? Ah, Tá. gente, desculpa. Deixa eu voltar aqui então. E se tiver também como aumentar também. Aumentar o vídeo? É, porque tá em tela pequena, né? Tá. Eu vou colocar aqui qualquer coisa, vocês falam para mim, tá? Minha voz não vai sair, mas eu ouço vocês. Tá Ok. certo. Tá? É bem provável que você já tenha ouvido falar em podcast. Mas você Agora tá saindo. sabe realmente do que se trata? Para quem ainda não conhece essa mídia e está boiando no assunto de hoje, eu vou te explicar. A palavra podcast vem da junção de iPod, aquele dispositivo de áudio da Apple, com broadcast, que é a transmissão de informações por rádio ou TV. O termo surgiu em 2004 e os créditos são dados ao ex-VJ da MTV, Adam Curry, que criou o primeiro agregador de podcasts e disponibilizou o código na internet para todos os outros programadores. Ainda está meio confuso, né? Vamos simplificar. Um podcast nada mais é do que um programa de rádio, mas com uma vantagem enorme. O conteúdo é totalmente sob demanda. Você pode ouvir o que quiser na hora que sentir vontade. Basta acessar e clicar no play ou baixar o episódio para ouvi-lo offline. Essa é uma mídia relativamente nova, mas que pode te ajudar a ocupar aquele tempinho ocioso que você tem. Ela pode ser uma boa pedida para quando estiver no trânsito, fazendo aquela corrida e até tomando banho, né? Sei lá. Existem basicamente duas maneiras de se ouvir um podcast. Primeiro, pode ser por meio do smartphone ou tablet. É só ir na loja de aplicativos do seu aparelho e baixar um app indexador de podcast gratuito e de sua preferência. Para quem tem celular Android, os mais comuns na Google Play são o Podcast Addict, o Podcast Republic ou o Pocket Cast. Já para o iOS, existe o aplicativo Podcast que é nativo dos aparelhos iPhone ou iPad. Agora, com o aplicativo já baixado, basta abri-lo e na página principal escolher entre os diversos canais disponíveis. A maioria se dedica à cultura pop e nerd, como é o caso do maior podcast do Brasil e um dos maiores do mundo, que é o Nerdcast, com 347 mil downloads por episódio. Mas existem outros assuntos também, como história, turismo, religião e até mercado profissional. Ah, alguns canais também têm sites, o que facilita para quem quer ouvir pelo computador. Bem fácil, né? Agora é só escolher os assuntos de sua preferência e sair escutando. É bem provável que você Vocês conseguiram ver certinho, gente? Sim. Então, vou continuar aqui. Ô, galera, vocês conhecem essa mídia, né? Podcast? Gente, Sim, conheço. conhece? Mas você já usou, já fez algum tipo de gravação? Já usei sim, eu usava para estudar inglês. Meus professores do curso recomendavam estudar. Ah, alguém mais? Eu já ouvi falar, mas eu nunca usei. Nunca usou? Então, gente, nós estamos trabalhando com
Cabral, né? Digital Cabral, né? Então, a gente espera que vocês se tornem, talvez, profissionais desta área, né? O podcast é uma ferramenta, é uma mídia que todas as pessoas que vendem algum produto hoje em dia também está explorando esse tipo de mídia, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vende uma informação de economia, ele explora tanto a mídia vídeos, né, como texto em PDF, e também estou explorando muito a questão do podcast, né? Seria mais ou menos para quem gosta de falar, né? Tem a voz bonita, como pensando aqui agora, né, o Douglas, né, que seria o Douglas, né, que gosta de falar bastante, de ter uma voz legal. Então seria uma mídia interessante para ele, né? Tentar conhecer um pouco mais, explorar, né? É muito interessante, é uma maneira também de você se comunicar e ganhar dinheiro, tá, gente? Dependendo do assunto, é um rádio, hoje em dia, né? O rádio moderno, tá bom, galera? Tete, agora vai lá. Então, o podcast, né, a vantagem dele também é a facilidade, né? Você consegue espalhar ele muito facilmente hoje em dia, com grupos do WhatsApp, Facebook, e o principal ponto dele é que ele é curto, não pode ser um vídeo muito extenso. Então, para a pessoa não dispersar, você grava um áudio, um assunto ali que te interesse, que tem um certo público, e tem que ser algo simples, direto, rápido e objetivo, né? Sem ficar estendendo muito. É a principal vantagem do podcast hoje em dia, né? Ele é um programa que ele não é ao vivo, certo? Ele não é ao vivo, então você faz uma gravação, disponibiliza ele, e a pessoa acessa no momento que puder, que quiser, e tem bastante seguidores, né? Alguém aqui utiliza o Spotify ou o Deezer? Spotify ninguém usa aqui na sala? Eu não. Eu uso o Deezer, professor. Beleza. Já perceberam que lá no Spotify e no Deezer tem alguns canais de podcast? Sim. Tem um de piada Beleza. também. Isso. Pode usar para vários assuntos, né? Pode ser economia, como o Arnaldo falou, mas pode ser piada, pode ser notícias, pode ser política, né? Culinária, dica de moda, beleza. Então, é bem versátil. Você pode utilizar o assunto que você quiser e que tenha público, né? A gente já falou dessa parte também, né? Pra que Isso. que serve? Onde a gente pode ouvir. Gente, só um detalhe, tá? Só volta o último slide, por favor, Maia. Obrigado. O Telegram, hoje em dia, ele está crescendo bastante, tá? Porque a principal vantagem dele é que você não tem um limite máximo de usuário. Você pode colocar um número infinito de usuários dentro da conta do Telegram. Porque o WhatsApp é limitado, né? Você cria ali, tem uma quantidade de pessoas no grupo. Se eu não me engano, é 250, 247, coisa assim, pessoas para o grupo. O Telegram não tem. Ele é mais completo. Então, quem tiver interesse de entrar nessa área de podcast, procurem depois saber sobre o Telegram, que é bem interessante. Alguém usa o Telegram aqui? Não. Gente, galera, alguém que tem o hábito de ouvir rádio? Eu não. Eu. Mas já ouviu em algum momento, Douglas, rádio? Sua mãe tem hábito de ouvir rádio? Eu já ouvi, mas aqui em casa a gente não costuma ouvir, não. Não? Porque esse podcast, ele é uma ferramenta, né, para quem gosta de rádio, tá? Então, por exemplo, a minha mãe, por exemplo, sempre quando eu vou na casa dela, ela tá ouvindo um radinho dela lá, cara. Então, se ela um dia tiver quando ela tem um celular, seria uma forma de atingir, de chegar uma informação até ela, né? Ou seja, uma propaganda, uma informação da mais diversa possível, né? Então, porque a mídia digital, ela trabalha com todo o público, né? Então, quem gosta de vídeo, vai ter lá um vídeo, né? Então, o podcast é para esse tipo de pessoas talvez até mais idosas, né? Mais velhas um pouquinho, que gostam de ouvir rádio, né? Seria uma migração do rádio para a mídia, né, digital. Então, tem uma parcela grande de público, né?
atinge muitas pessoas. Mas foi como foi falado a Vitória, né? Tem podcast de piada, então é um público diverso, né? Então é muito interessante que vocês da mídia digital se atentem a isso, né? E que possamos aprender a lidar com essa ferramenta, né? Porque o podcast, né, Peterson? Ele não é um simples... É uma ferramenta que envolve muito mais do que gravar um áudio, né? Ele tem várias finalidades, não tem, Peterson? Tem. Poderia falar um pouquinho? Sim, o podcast tem várias finalidades, não é só gravar um áudio, né? Então você tem todo um planejamento que você faz para gravar esse áudio. Muitas vezes tem aqueles erros de gravação que você ou precisa regravar ou editar, né? Então tem várias situações, né? É só você pegar, gravar um áudio e disparar. Tem você pensar naquilo que você vai falar e no público que você vai atingir, né? Então, sei lá, o meu público é pessoas que gostam de moda, por exemplo, moda e beleza. Então, eu vou tentar definir um assunto para gravar naquela semana, naquele episódio daquela série do podcast, que atraia as pessoas, que tragam interesse, porque senão não vou conseguir o quê? Audiência, certo? Então, tem toda uma estratégia para gravar um podcast. Você tem que pensar no assunto, tem que planejar, tem que pensar o canal que você vai disparar ele, né? Por onde que você vai conseguir disparar ele? Pelo Telegram. Uma ferramenta hoje também que está em crescimento, acho que vários aqui tem, é o Instagram, né? Tem muita gente aí que faz campanha para seguidor no Instagram. O Instagram, ele tem um peso muito grande para quem vai divulgar mídia social. Não sei se todo mundo aqui usa o Instagram, mas para quem tem esse interesse, é importante manter um perfil no Instagram, né? Seguidor. Gente, então agora eu vou continuar aqui. Aí agora eu vou colocar para vocês um podcast, tá? Pedir para vocês prestarem bastante atenção ou para depois a gente conversar um pouquinho sobre ele. Vou ficar sem som de novo. É um tema polêmico e está bem confuso, né? Porque o governo do estado dá uma determinação, a prefeitura informa que a data de volta ainda não está definida e fica difícil, então, para a população saber que orientação saber. Muitas perguntas e poucas respostas. A volta às aulas nas escolas brasileiras gera uma infinidade de incertezas para alunos, pais, professores e gestores. No Rio de Janeiro, por exemplo, o governo do estado autorizou a retomada das aulas presenciais em 14 de setembro, mas a prefeitura da capital diz que a data ainda é incerta. Em São Paulo, o governo do estado prevê a retomada em 7 de outubro, mas a prefeitura já disse que não deve cumprir esse calendário. A Prefeitura de São Paulo vai ampliar a testagem de alunos antes de decidir a data da volta às aulas presenciais. Os testes serão feitos também em estudantes das redes estadual e privada a partir de segunda-feira. O governo do estado deve incluir os professores nos exames. Para ajudar a jogar luz sobre essa questão, o Globo lançou uma cartilha com perguntas e respostas a respeito do que já se sabe sobre a volta às aulas. O guia foi elaborado com respostas dadas por infectologistas, epidemiologistas e educadores a questões sanitárias e pedagógicas, que devem ser levadas em conta nessa decisão. Cientistas da Fundação Oswaldo Cruz também lançaram uma nota técnica sobre como as escolas devem se preparar para esse momento. No ponto desta sexta-feira, falamos das principais dúvidas a respeito da volta às aulas presenciais. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic, ambos em home office, e neste episódio nós conversamos com o jornalista Rafael Capa, que trabalhou na elaboração da cartilha do Globo e também é professor de História em 3 colégios do Rio de Janeiro, e com a pesquisadora Tânia Araújo Jorge, coordenadora da pós-graduação em Ensino em Biociências e Saúde da Fiocruz. Fique com a gente.
Rafael Capa, você é jornalista e também é professor. Participou da confecção dessa cartilha aí que o Globo lançou para tirar dúvidas dos pais. As dúvidas são muitas, né? Muitas perguntas ainda sem resposta. Onde é que esses pais, os responsáveis, podem buscar informação para saber em que pé está a situação das aulas do seu filho? Em primeiro lugar, é conversar com a própria escola, né? Porque a gente está vendo até mesmo dentro da situação da pandemia que as escolas estão tentando ter um contato mais próximo com os pais, com os alunos, devido a esse distanciamento. Mas a gente até dá dicas ali na cartilha, né, que eu fiz junto com o repórter Bruno Alfano, de procurar, quando for, por exemplo, na rede privada, a Federação Nacional de Escolas Particulares, o site deles tem as informações por estado, e quando for, por exemplo, na rede estadual, você tem o Conselho Nacional de Secretários de Educação, onde também está organizado como estão cada rede por estado. E se for município, entrar na Secretaria Municipal de Educação, que lá deve ter as informações. A gente já tem uma série de calendários sendo estabelecidos nos diferentes estados, na rede privada e também na rede pública. E haverá restrição de horário, né? Os alunos vão ter que voltar em aulas menores, em turmas menores, em horários mais flexibilizados pela própria escola para garantir essas divisões de turma. E aí vai ter que ter gente que continuará estudando em casa. Como é que vai funcionar esse modelo híbrido? Já está bem estabelecido? Há regras para isso? Malti, que não está bem estabelecido. E, na verdade, está embrionário, né? O que acontece nesse momento é exatamente um desenho do que pode ser. O que a gente sabe hoje, o Conselho Nacional de Educação diz o ensino remoto e o ensino presencial e o ensino híbrido contarão como dias letivos para as escolas. Isso está certo. Agora, como acontecerá esse ensino híbrido, ou seja, se por um acaso, como você falou, um rodízio de turmas acontece, e aí quem está em casa assiste essa aula, está contando como a pessoa que está presente? Provavelmente. Mas também outros fatores, como, por exemplo, aulas de exercício para os alunos em casa. Vai contar? Não vai contar? Conta como quanto tempo? Essas regras mais finas, por assim dizer, não estão estabelecidas. Mas o que se espera, conversando com secretários, conversando com membros do CNE, é uma flexibilização maior, aceitar mais medidas do que geralmente, naturalmente, esses órgãos aceitam. Os pais devem exigir das escolas uma boa instrução a respeito disso, né? Naturalmente. É claro, as regras do jogo têm que estar estabelecidas dentro da relação da comunidade escolar, né? Até porque a gente está falando aí que o impacto dessa aprendizagem vai ser muito grande. Então, não é só discutir quantas horas foram contadas, foram dadas de aula, mas também como conteúdos que não foram bem dados ou não foram dados podem ser reaproveitados, revistos, reformulados em 2021. Né? A nossa educação é feita em ciclos. Então, quem aí teve dificuldade no terceiro ano do ensino fundamental na alfabetização, o pai precisa saber que no quarto ano esse aluno vai ter reforço para se alfabetizar dentro desse ciclo. Capa, imagino que isso vai variar também de estado para estado e nos municípios, tem muitas dúvidas ainda. Acho que a primeira grande dúvida é: sou obrigado a mandar o meu filho para a escola ou, se eu não me sentir seguro, ele pode continuar tendo aulas em casa? Isso está definido? Está mais ou menos definido. E por que mais ou menos? Porque o CNE lançou, e com apoio de outros órgãos, e várias secretarias também ratificaram essa decisão, de que os pais que, por acaso, tiverem alguma situação que acreditem que os filhos não tenham condições de voltar para a sala de aula, seja porque eles, os próprios pais, possuem alguma comorbidade, ou têm avós em casa, ou a própria criança tem alguma questão que não possa ainda voltar para a sala de aula, essas crianças podem continuar tendo o ensino remoto. O detalhe aí que ainda não está muito bem claro, mas, novamente, aquela ideia de que muitas das coisas ainda devem ser flexibilizadas, é quem, por exemplo, não apresentar nenhum desses casos. Ou seja, não tem problemas de comorbidade de parentes em casa, não tem problemas na própria criança, e aí poderia voltar, mas, de repente, os pais não se sentem seguros. E aí?
O balanço da Secretaria de Educação de São José dos Campos, né, conta aí com a participação de alguns pais e, por enquanto, 81% dos pais de alunos do ensino fundamental e 80% dos pais com estudantes na educação infantil responderam que, por enquanto, não mandariam os seus filhos de volta para a escola, para as aulas presenciais e que continuariam em casa com eles com algumas atividades remotas. Aí isso ainda está sendo um ponto em aberto. Acredita-se, alguns secretários estaduais já deixaram claro que é uma escolha da família, mas outros ainda não deixaram claro. Agora, a gente tem as regras de convívio dentro da escola. Então, a gente tem a questão da biblioteca, a questão do recreio, do intervalo, como é que faz, a higiene pessoal, o distanciamento. O que a gente já pode abordar sobre isso? Eu brinco que recreio sem aglomeração eu nunca vi, né? Vai ser uma primeira experiência na história da humanidade, recreio sem aglomeração. Mas, assim, existe a ideia de que, por exemplo, a hora do recreio vai ser uma hora do recreio escalonada. Então, dificilmente você vai ter todas as turmas no pátio como se tinha antigamente, né? Então, você vai ter horários de turma pré-estabelecidos para descer, enquanto as outras continuam tendo aula, fazendo com que aquele espaço aberto seja um espaço completamente esvaziado. Ao mesmo tempo, não existe negativa, apesar de muitas escolas estarem preferindo em seus protocolos dizer que não vão abrir refeitório, mas não há prerrogativa para não abrir. Mas essa abertura também tem que ser bem trabalhada, exatamente para não gerar aglomeração, gerar filas. E protocolo das máscaras, né? A gente está falando aí que aquilo que a gente já cansou de ouvir, né, de coloca a máscara no lugar aberto, na escola vai ser obrigatório para professor, para diretor e para aluno. E aí, mesma coisa. Máscara, se você fica mais de 2, 3 horas, tem que ser trocada. Então, o aluno vai ter que colocar aí no seu material escolar pelo menos umas 2 máscaras por dia. A escola da minha filha está pedindo 3 máscaras por dia para a volta. É uma escola particular, mas a gente lembra que a maioria dos alunos está na escola pública e nem todos têm como ter acesso à máscara, né? Tem um custo. As redes públicas estão se preparando para isso também, Capa? Tem um custo tudo isso, né? Sim, um custo alto, né? Porque não é somente a máscara. Então, tem a máscara do aluno, mas também tem outras medidas que variam de cada estado, que é complicado. Mas no caso da máscara, a gente já teve um caso emblemático, né, no Amazonas, onde o governo forneceu as máscaras, né? É aquela máscara enorme? Exatamente, que tampava quase metade do rosto, para muitos alunos tampava inclusive os olhos. Então, virou até um meme na internet. Vamos esperar como vai ser o procedimento nos outros estados. Vocês conseguiram ouvir? Sim. Biscoito. Gente, então, dentro do que vocês ouviram, o que a gente pode dizer? Qual que foi o tema desse podcast? A volta às aulas. E ali o que eles estão falando, vocês acham que é um fato ou é uma opinião? É algo assim que realmente vai seguir a linha que eles estão falando ou é só a opinião deles? Mistura dos dois. Mistura? Opinião também, bastante opinião. Uhum. Agora a gente tem algumas perguntinhas. Opinião? Eu vou colocar aqui para vocês as perguntas que a gente tem para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Gente, pensando no assunto do podcast, o assunto que eles criaram para esse podcast, vocês acham que qual que é o público-alvo desse assunto? A quem interessa esse assunto do podcast? Os pais dos alunos. Os professores também. Beleza. Gente, aí a primeira pergunta que a gente pensou para vocês seria: se vocês já discutiram com os responsáveis de vocês sobre a volta às aulas presenciais? Isso foi algo Sim. que vocês conversaram?
conversaram? Sim? Sim. Todo mundo, sim? Ô, John, Oi. você falou sim, né? Sim. Então, você poderia compartilhar com a gente mais ou menos como que foi essa conversa, né? Se você se sente à vontade para voltar ou não, o que mais ou menos ocorreu, né? O seu pai, o seu responsável, prestou atenção na sua opinião, né? Como é que foi essa conversa aí? Ele deixou quase tudo que a gente vai fazer. Ele primeiro pergunta a minha opinião sobre o que eu acho que devemos fazer. Bacana. Aí ele achou melhor deixar eu decidir quando eu quero retornar ou não. E ele falou, se você achar que dá para você retornar, você acha que você vai estar seguro, você retorna. Agora, eu quero que você faça uma escolha, a melhor opção, para você não ficar perdido no conteúdo da escola e também não ficar correndo risco, né, de se contaminar, essas coisas assim. Alguém mais já discutiu o assunto em casa? Porque nós estamos na iminência de voltar, né, gente? Se tudo ocorrer conforme o esperado, o mês que vem as aulas estarão voltando, né? Dia 7 de outubro, né, Peterson? Isso, se acontecer conforme esperado, se não tiver nenhuma mudança nos protocolos que eles estão pensando lá em São Paulo, a primeira fase do retorno seria no dia 7 de outubro. Então seria um assunto interessante, né, da galera estar discutindo, né, pôr na mesa aí com os pais, né? Eu não sei se vocês moram com alguém que tem alguma doença crônica, né, que de repente participe do grupo de risco, a questão do transporte público, né, como é que funciona, como que vai funcionar, certo? Então não é simplesmente voltar à aula, né? Arnaldo, só falar uma coisinha que eu acho que é meio importante estar falando. Eu acho que esses políticos aí que falam que melhor não voltar com a aula agora, que não sei o quê. Com certeza na escola tem muito mais controle do que no transporte público, né? Porque se eu for me contaminar na escola, andei tantas vezes já transporte público, resolvi alguns assuntos, já fui para fazer algumas coisas com meu pai, e graças a Deus até agora ninguém se contaminou. Então tem que voltar à escola, porque se no transporte público tá todo mundo apertado, tá todo mundo indo trabalhar, e a escola não pode voltar, tem que voltar, ao meu ver. É uma visão legal do John, né, gente? Alguém quer acrescentar alguma coisa no que o John falou? Ou se discorda também pode colocar de forma, né? Eu acho interessante, né? Acho que Fala. Tem uma coisa aqui pra falar, que eu e minha mãe, meu pai também conversamos que eu não voltaria pra escola por causa que minha mãe é do grupo de risco, meu pai também, aqui todo mundo já é do grupo de risco. E, tipo assim, eu não aprovo muito a ideia que tem para voltar à escola, porque é meio perigoso, porque já fizeram um teste para ver se daria certo e não deu. Saíram todas as crianças infectadas. Então, assim, eu acho que para mim não daria certo voltar. Teria que ter literalmente a cura já. É interessante, né? Então, já é uma opinião diferente, né? Parece-me que vai ser bem livre no primeiro momento, né? Acho que quem sentir a vontade para voltar, se sentir seguro, a pessoa vai poder voltar. Se o aluno, né, ou a família não se sentir segura, ela também tem essa opção de continuar seguindo, né, o ensino remoto, né? Mas eu acho que até agora também a gente não sabe como que vai acontecer isso ainda, né? É tudo muito novo. Então, isso que é importante, né? Tá frisando, né? Alguém mais? O Caio, alguém colocou alguma coisa da vacina russa, né? Sabendo de alguma coisa? É o Caio, né, Caio? Tá boa a vacina? Se tiver no postinho Tremembé, eu tomo. A russa e a chinesa? Chinesa, russa, qualquer coisa. Eu também, cara. Eu também tomo. Não, Arnaldo. Eu acho que eu sou do grupo de risco, mas eu votaria. Eu ia pra escola. Você votaria? Eu votaria. E também tem um monte de gente aí no Batuba aí, e agora voltar pra escola ninguém quer também. É um ponto interessante, Caio. É uma coisa que o Caio falou, é verdade. Igual, tem gente que fala assim, eu prefiro ficar no ensino remoto e tudo, mas não entrega atividade. Eu na vida, já. Quem? O Caio?
Não, outro tá- Arnaldo, eu prefiro, tipo, eu prefiro na escola, tá ligado? Porque lá eu tenho mais foco, sei o quê. Porque eu tô em casa, nossa, eu sou um vagabundo. Ah, eu também. Eu acho que quem não tá entregando atividade deveria voltar, porque meio que o pessoal não tá fazendo quase nada em si, os professores estão passando. Agora, os que estão fazendo, estão cumprindo todas as atividades, deveriam ter a sua própria decisão de ficar ou não. Então, gente, eu acho que todos os modelos que estão estudando, né, essa possível volta, né, no caso de São Paulo, agora para outubro, acho que tem essa opção, né, de a família do aluno escolher, né, se volta ou não volta. Pelo menos nesse primeiro momento, né, certo? Até pelo menos acho que a gente atingiu uma fase ainda mais segura, né? Então, realmente, tanto quem quer voltar vai ter uma série de protocolos, acho que não é todo mundo de uma vez, né? Acho que é 30% no máximo. Então, são muitas coisas, né? A escola vai estar se preparando, né, gente? Acho que com questão de máscara, de álcool em gel. Tem a questão a nossa escola, acho que é integral. Eu não sei se ela voltaria funcionando às 9 horas quase, né? A gente fica lá na escola. Então, ainda tem muita coisa ainda para ser discutida, né? Eu não aguentei 40 minutos com máscara, imagina 9 horas. Eu não aguentei 30 minutos com a máscara, imagina 9 horas. Então, tem tudo isso, né, Caio? Realmente, a máscara, ela sufoca, né? Eu também não aguento ficar muito tempo, não, cara. Sinceramente. Chatão, ruim pra caramba. E a máscara tem que ser substituída, né? Tem que substituir a máscara depois de um certo período de horas, né? Né? Como é que vai fazer isso? Vai ter que andar com uma bolsinha de máscara? Tem que levar algumas. Então, isso. Será que o governo vai disponibilizar a máscara pra gente? Será que vai ser do Vai seu... nada. O governo tá fazendo passar fome, vai dar máscara pra gente. Então, tem tudo isso pra gente ver, né, gente? Então, realmente é um assunto polêmico, né? Acho que, inclusive, nós já estamos entrando na segunda questão, né? Quais são os prós e os contras de volta às aulas, né? Sim. Peterson, quer comentar mais alguma coisa? Isso. Não, é a segunda questão mesmo, né? Quais são os pontos positivos, né? Os prós no retorno às aulas e quais seriam os pontos negativos, né? Contras na volta às aulas. O que vocês acham? Seria prós e contras nas voltas às aulas presenciais, nesse momento, né, em outubro? O pós e contra. Pós, na minha visão, que nós ia para a escola e não ficava mais no TED em casa e fazia a aulinha bonitinha. E os contra que todo mundo ia pegar o coronavírus. Caramba, Caio. Ai, caramba. Gente, Direto, hein? se vocês ouviram bem essa parte, mas ele fala lá que o estudo vai voltar sendo híbrido, né? Alguns alunos vão estar na escola presencialmente e outros vão estar em casa, estudando a mesma matéria, digamos assim, né? Aí um dia vai um tanto de aluno, no outro dia um outro. Vai revezando. Vai revezamento dos alunos. Vocês acham que isso pode funcionar? Não. Tem dia que vocês vão estar na escola, tem dia que vocês vão ter que fazer em casa. E aí? Não vai funcionar. A turma não faz em casa nem na escola, então imagina, então. Eu acho que não vai funcionar. Uma pergunta mais para o pessoal do terceiro, né? Não é nada... Foram boatos que surgiram durante essa pandemia. De uma possibilidade, talvez, o ano que vem ter um quarto ano, né? Tipo, porque isso aí tá o que vocês quase... acham disso? Opcional, né? Seria opcional, né? O que vocês acham? Eu faria. Eu faria também. Apesar de... Mas por que você faria? John, você falou que faria, né? Por quê? Não vai falar? Coitado, cortando ela. Desculpa, né, gente? Manda ver aí. Na Cássia? Nossa opinião, na Cássia. Arnaldo, que é a sua opinião? Oi.
Ô, Ana, você faria um quarto ano se fosse sendo opcional? Qual seria a sua opinião? A Vitória? Vamos falando aí, gente. Não? Não. Um ano é muito tempo, eu acho que eu aproveitaria esse ano fazendo curso e especializando em outras coisas. Um ano é muito tempo, né, gente? Sim, ainda mais agora que a gente vai começar mercado de trabalho, essas coisas, eu acho que vai, assim, mexer bastante. Ô, Arnaldo. Fala. O que ela falou aí é verdade, né? Que vai perder um ano e tudo. Planejamento acredito que é planejamento de quase todo mundo. Era terminar o ensino médio e depois fazer curso, alguma coisa, vai procurando a área que quer se especializar. Só que se for parar para pensar, esse ano aqui não conta, né? Porque o tempo que eu ia gastar indo num cursinho, aos sábados, indo num curso e tal, vai ser meio que esse reforço da escola, né? É uma decisão bem pessoal de cada um, né? Eu acho que depende muito do que você tem pro ano que vem, certo? E os rapazes geralmente essas idades já tá meio que servindo, né? Já tá sendo chamado para se alistar e tal. Aí alguns já ia perder mesmo. Porque isso. A minha visão, servir o exército nesse momento é perder também ano, né? Agora, eu respeito a opinião também de quem quer servir, de quem defende a ideia que tem que servir e tudo, mas ao meu ver não é uma coisa viável. Mas o ano que vem, se tem a oportunidade de se preparar melhor, de agregar o estudo e tudo, eu acho que é uma boa. Não refazer, né? Começar, quer dizer, dar andamento naquilo que nem começou direito, né? Que foi o que nós estávamos vendo no terceiro ano. Gente, o primeiro e segundo ano, acho que não vai ser tão prejudicado, né? Tem tempo ainda para reformular o currículo e vocês vão conseguir, ao final do terceiro ano, estar praticamente, né, com todas as habilidades vistas, pelo menos, né? Agora, realmente, o terceiro ano, infelizmente, está sendo muito prejudicado. Mas para mim, né, é uma opinião muito pessoal, é fora o íntimo, né? Por exemplo, um menino, às vezes, está lá para se alistar, ele tem um ano perdido, às vezes, né? Não sei se vocês acham, né? Sabe que você nem arruma um emprego e nem consegue, né? Às vezes seria viável esse cara fazer um quarto ano, se for ter, né? É disso que eu tô falando, entendeu? Certo? Porque às vezes pro menino, pro rapaz, né? Às vezes ele tá naquela idade de se alistar, ele não consegue emprego. Às vezes vamos ser realistas, né? A grana tá curta, não dá pra fazer um curso. Então seria uma estratégia, né? Tentar fazer um quarto ano. Mas é muito o pessoal de cada um, né, gente? Acho que é por isso que vocês têm que conversar muito em família, né? Com o responsável de vocês. E vocês têm que tomar partido também, né? Das decisões, certo? Alguém mais? A Vitória tá quietinha. Quem mais aí? Agora, a última pergunta, assim, quem se sentir também não quiser responder, gente, sem problema. Que é se você se sente seguro para retornar. O Henrique já disse que para ele não. O John disse que volta. O Caio mesmo com medo, mas parece que volta. Aí agora alguém mais quer se manifestar? Douglas, Vitória, Ana, Beatriz. Então, segura, a gente nunca, né, não se sente nem assim, andando na rua, a gente se sente segura de alguma forma. Mas assim, eu acho que a gente tem que, né, eu tenho dessas crônicas, mas assim, mesmo com isso, aí eu voltaria sim, porque eu acho que assim, já passou o pior, ou tá começando, né, não sei, mas eu acho que eu tenho que mandar bala na minha vida. Continuar a vida. Douglas, não? Ana? Eu não me sinto seguro voltando. Por exemplo, lá no Canadá, os casos de coronavírus estavam diminuindo drasticamente, porque assim que começou esse negócio de coronavírus, eles já fecharam todos os comércios, as casas e tudo mais. Agora começou a liberar, mas com uso de máscara, só para abrir os comércios. E em um estado teve 60 casos de coronavírus, nenhuma morte. Só com 60 casos, eles já fecharam tudo de novo.
Então, no Brasil, que a nossa saúde já é de anos de desgoverno, não tem hospitais de qualidade, tampouco agora, eu não acredito que o Brasil está preparado para voltar. Então, acredito que só vai piorar, porque todo mundo em casa tem alguém que tem um parente de risco. É impossível que não tenha alguém que tenha um problema respiratório, um vizinho que já seja com a idade mais avançada. Então, acredito que agora não é uma boa hora para voltar. Obrigada, Douglas. A Ana respondeu que não, o Léo também que não. Gente, a gente trouxe esse questionamento realmente para ouvir vocês um pouco. Aí a gente trouxe, né, o podcast. Vocês viram que ele, para chamar atenção, ele põe uma música, daqui a pouco ele põe um outro som. Vocês viram que existem várias estratégias, né, para acabar chamando a atenção realmente de quem está ouvindo. Eu acho que foram 10 minutos, mas assim, mesmo parece que é bastante tempo, mas eu achei até que passou rápido a gente ouvindo assim, realmente chamou a atenção. Agora, Peterson, você vai falar alguma coisa, não é você? Isso. Gente, agora eu vou postar no chat um link para vocês clicarem e registrar a presença, tá? Já pode ir lá no chat, tem um link, só clicar nesse link e registrar a presença. Tem uma pergunta, que é a última, curtinha, que é assim, para vocês registrarem sugestões de assuntos para as próximas aulas. Podia, gentileza, já clicar no link para responder, porque a gente vai fechar o formulário daqui a pouquinho, tá bom? Qualquer dúvida, gente, vocês não conseguirem acessar alguma coisa, vocês falam pra gente. A gente vai deixar a sala aberta aqui um pouquinho, só para vocês irem lá e responderem, tá bom? Tudo bem? Vou interromper a gravação, já agradecer a participação de todo mundo. Obrigada, viu, gente?